Olá, eu sou a Ana Maria Loureiro e esse é a arte do tecido acrobático, um vídeo que a gente preparou para contar um pouco da minha trajetória e dar dicas para quem quer começar na arte do tecido acrobático, que é uma arte circense, milenar e, além disso, é uma atividade física extremamente prazerosa que a gente se desafia a todo momento e cria bons momentos cheios de adrenalina e diversão. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu tenho bacharel e licenciatura na Educação Física e tenho pós-graduação em Dança e Consciência Corporal pela FMU de São Paulo. Eu sou bailarina e acróbata circense aérea. Eu também moro aqui em Jundiaí, sou nascida e criada aqui. E o meu primeiro contato com a arte circense no meu corpo foi num projeto da prefeitura daqui de Jundiaí, coordenado pelo Carlos Pasqualin. Na época era no Romão de Souza, era uma oficina de circo, porque na época tinha o circo do Marcos Frota, da Unicirco, lá no Hop Hari, e esse projeto estava chegando ao fim. E aí o Carlinhos, então, teve a ideia de trazer esse projeto aqui para Jundiaí, e oferecer para a prefeitura para que pudesse formar novos artistas e também fornecer uma atividade diferente para o público e manter os alunos da Unicirco. Então eu entrei neste projeto, fiquei sabendo pela minha professora de dança, e aí a partir da minha primeira aula eu tinha 15 anos, então já fazem 11 anos. Eu me encantei, me apaixonei e resolvi continuar, porque eu já tinha bastante facilidade com flexibilidade por conta da dança. Eu digo que eu não pensei em me tornar profissional de circo. As coisas simplesmente foram acontecendo. Mas era um momento de muita efervescência do circo na região e por conta tinha uma banda que eu gostava bastante de música chamada Teatro Mágico e eles influenciaram uma geração, que foi a minha, a começar as atividades circenses aéreas com mais finco. Eu já era do circo, já fazia as apresentações por conta desse projeto social de Jundiaí, que tem até hoje. A gente formou uma trupe, que chama Trupe Pling. Ainda ocorrem essas apresentações, mas naquela época não era com viés profissional. A gente era um grupo amador e só ocupava os espaços da cidade que abriam para a gente se apresentar. E aí as coisas foram acontecendo. Eu sabia que eu queria trabalhar com arte, porque antes de eu começar a dança e eu começar o circo, eu já fazia arte de alguma maneira, né? Eu comecei com 9 anos, cantando num coral municipal aqui de Jundiaí, chamado Coral Pio X, e também o coral da escola do Colégio Divino Salvador. E meu primeiro ano na apresentação do coral, o tema já foi circo, então eu já tive uma proximidade com esse universo. Eu também fui uma criança que ia a todos os circos quando estavam aqui na cidade, com os meus pais, então eu já gostava muito, já sabia do que se tratava. Mas eu não pensava isso no meu corpo, né? Até começar as oficinas, como eu falei anteriormente. E aí eu já gostava de apresentar por conta do coral e as coisas só foram acontecendo. Aí começaram as apresentações do circo, eu achava um máximo fazer as maquiagens era parecida com essa banda que eu gosto e tudo foi me encantando bastante. Aí na faculdade, aí já estava com 17 para 18 anos, eu comecei a fazer aulas de tecido acrobático com mais finco, com mais rigor, assim, com uma consistência. E eu comecei lá em Campinas, na Companhia do Circo, que é uma escola extremamente tradicional que forma artistas. E aí começo a fazer aulas lá, começo a ficar um pouco mais forte, por conta de treinos mais constantes, por conta da graduação em Educação Física, que eu fui adquirindo um conhecimento corporal, né? E tudo foi acontecendo. Aí, como eu já era bailarina, eu trabalhava com eventos nessa época, lá em Campinas. E surgiu meu primeiro oportunidade de trabalhar com o circo e com a dança, na verdade.
que era um projeto que um cantor, na época que não era muito conhecido, precisava de meninas que tivessem habilidades com dança e circo. E como eu já fazia um pouco, eu fui chamada para integrar esse projeto dentro de uma escola lá de Campinas que chamava Grupo Aéreos de Circo. Então eu começo a ensaiar as danças, as coreografias lá, e lá tem aulas de tecido também. Porque aí nessa época eu já tinha parado de fazer na companhia do circo, né? Por conta de uma mudança de professores e tudo mais. E aí eu fui pro Grupo Aéreos. No Grupo Aéreos, por conta desse cantor, eu começo a fazer as atividades aéreas lá também. E aí eu tava numa época de estágio da faculdade e eles me convidaram para ser estagiária de circo lá e começar a aprender a ministrar aulas de tecido acrobático, além de aumentar meu repertório dentro da modalidade. Logo depois eu fiquei alguns anos na Aéreos, até me formar. E aí quando eu me formei eu voltei para Jundiaí e trabalhei na Arte no Ar, que é uma escola de circo extremamente tradicional aqui de Jundiaí, onde que eu pude aprimorar mais meu repertório como professora e como praticante, artista também. Aí, nesse momento, tanto na Arte no Ar quanto na Aéreos, eu nunca parei de trabalhar com os eventos, porque minha grande paixão sempre foi estar no palco. E graças a isso, eu acabei conhecendo bastante gente do meio artístico, bastante artistas circenses de São Paulo e do Brasil também. E fiz alguns trabalhos bem interessantes com esse pessoal, tanto na parte da dança como na parte do circo. E quando eu dei por mim, eu já tinha me tornado uma artista circense profissional. Até que, há uns 3 anos atrás, eu recebi um convite para integrar uma companhia circense que chama Universo Cazul, que já tiveram outras jundiaienses também, que fizeram parte dessa companhia por algum tempo. E essa companhia me chama e eu estou lá há 3 anos na frente dos aéreos, né? Nessa companhia eu já fiz tecido acrobático, lira acrobática em dupla e trapézio triplo. E aí a gente vem fazendo turnês, tanto pelo Brasil quanto aqui pela América Latina. Participamos de quadros do Domingão do Faustão, fomos convidadas para participar do Show dos Famosos ano passado. E a gente ganhou também um concurso dentro do Domingão do Faustão, um quadro chamado Me Engana Que Eu Gosto. A gente treinou uma menina que chama Marcela, ela não era trapezista, e a gente treinou ela na nossa modalidade do trapézio triplo e acabamos ganhando essa competição do Me Engana Que Eu Gosto. As principais dificuldades de ser uma artista circense no Brasil, dentro do meu lugar de fala, que eu posso dizer além do reconhecimento da profissão e dos espaços sérios de trabalho, porque geralmente acontece que o circo acaba que não fica sendo muito bem remunerado em alguns lugares, né? As pessoas acham porque a gente faz parecer fácil, que é fácil, mas é uma atividade de extremo risco, que a gente gerencia esse risco para criar um espetáculo e uma sensação para o nosso público. Então, o que na minha trajetória eu senti dificuldade foi isso, achar espaços de trabalho, principalmente de um trabalho constante, sério, bem remunerado. E também, outra dificuldade como qualquer artista profissional ou qualquer atleta profissional, é lidar com as dores do corpo, né? Porque a gente tá ali suscetível à lesão, por mais que a gente treine, faça um trabalho com fisioterapeutas, um trabalho de um treinamento específico para modalidade, mas a gente é suscetível pela carga de shows, pela carga de apresentação que nós temos. E dentro das modalidades aéreas, suportar um pouquinho da dor física, no sentido de que o tecido às vezes queima, se você não tá com uma roupa adequada ou se o figurino não tá adequado. A lira, que é como se fosse um bambolê de ferro que fica pendurado,
ela dói, ela deixa roxo porque é ferro, o ferro bate, dói. Então é lidar às vezes com isso, com manchas, com hematomas que ficam na pele. Às vezes é bem complicado gerenciar todas essas coisas. E lógico também, algo que eu acredito que todos os artistas passem, é a gente abrir mão de alguns momentos com família, de alguns momentos com pessoas que a gente gosta, para trabalhar, para estar no palco, porque a gente acaba trabalhando com entretenimento e trabalhando com o momento de diversão dos outros. No começo isso era mais complicado, hoje já está mais tranquilo. No começo foi complicado também um apoio familiar, eles achavam que ia ser sempre mal remunerado ou que eu nunca ia conseguir construir uma carreira sólida, mas com o tempo, com o trabalho, compromisso e dedicação, isso caiu por terra. E também todos os desafios de você ser uma mulher, né, e ocupar esses espaços, no sentido de que às vezes a gente tem que lidar com algumas coisas de violência simbólica, de assédio, porque, querendo ou não, quando a gente ocupa esses espaços de apresentações de aéreos, geralmente a gente está, né, a uma altura, a gente está com um figurino bonito, que acaba, assim, realçando as formas do corpo, e não é porque a gente está se apresentando que a gente está sendo... É um convite, sabe? Eles acham que a gente está suscetível a algum tipo de coisa e a gente acaba tendo que passar por essa violência que todas as mulheres passam no seu dia a dia, mas que isso também acontece no nosso ambiente profissional, tanto do circo quanto da dança, ainda mais por a gente lidar com a questão da flexibilidade também, que muitas poses e truques requerem uma flexibilidade que é diferente das pessoas do normal, e aí os homens, né, principalmente, acabam confundindo, achando que é um convite para alguma coisa e você acaba sendo suscetível a esse tipo de violência e objetificação sexual por parte de quem assiste. Não é sempre, mas é uma dificuldade que nós artistas circenses também passamos. Agora eu vou falar um pouquinho da minha rotina de treinos e da minha alimentação. Eu não faço dietas, mas eu evito alimentos extremamente processados. Eu prefiro alimentos mais frescos, frutas, verduras, legumes. Eu como doces, sim, ao contrário do que as pessoas pensam, mas claro, tudo com... Por eu acho que não fazer dietas mais, eu não tenho uma compulsão alimentar, mas isso foi um processo criado de entendimento de mim mesma e do meu corpo, para que eu pudesse ter uma relação saudável com a minha alimentação, que foi conduzido por nutricionistas com uma abordagem de uma alimentação mais comportamental. E então, hoje em dia, eu não faço dieta, mas eu sei fazer boas escolhas, porque eu sei que meu corpo e a minha arte depende desse cuidado, desse carinho que eu dou a ele. Então, eu penso só nisso, né, de evitar alimentos que eu sei que não vai fazer tão bem para minha saúde e ficar com coisas que eu sei que vai fazer bem para minha saúde e que vão ajudar na minha performance na hora do meu trabalho. A minha rotina de treino eu treino aéreos especificamente 4 vezes na semana, sendo que atualmente eu treino 2 vezes na semana, mais ou menos de 3 a 4 horas de lira acrobática. Eu treino 1 vez na semana tecido acrobático e eu treino 1 vez na semana o trapézio triplo. E aí eu descanso 1 dia na semana para o meu corpo conseguir se recuperar dessa rotina de treinos. Atualmente eu não estou fazendo musculação, nós estamos falando de uma realidade pandêmica ainda, do qual eu fui muito privilegiada por esses espaços de treino cederem um horário para eu poder treinar sozinha ou treinar com o mínimo de gente possível, por conta de eu já ser profissional. E aí eu resolvi dar uma pausa na musculação, que assim, eu acredito que tudo o que vá
te dar um repertório motor é interessante para os aéreos. Então, eu dancei por muito tempo aqui na cidade de Jundiaí, em São Paulo também, isso em escolas de dança. Fiz bastante tempo de aula porque ajuda a ter uma linha bonita nos aéreos, né? As colocações de braços e pernas que a dança fornece ajuda na hora da performance e ajuda na hora de construir um número, você saber se mexer pelo chão de uma maneira bonita, harmônica, dançada. Atualmente, as companhias e os números são muito mais interessantes se você consegue unir essas duas linguagens do que fazer só o truque pelo truque, né? Se você consegue executar o truque da melhor maneira possível, com ponta de pé, perna esticada, uma firmeza de core, né, da região do abdômen, fica muito mais interessante e vai propiciar outra sensação para quem está assistindo. Então, atualmente eu não treino musculação, mas eu tenho um acompanhamento de uma fisioterapeuta. E aí eu realizo alguns exercícios de prevenção das minhas articulações, principalmente dos ombros, né, da cintura escapular e do quadril também. E aí dentro da minha rotina de treino dos aéreos, eu intercalo com alguns exercícios de solo, de isometria, exercícios de força, para fazer essa manutenção e meu corpo sempre se manter saudável na medida do possível, porque às vezes a gente está suscetível a lesões, principalmente quando a gente está num período com bastante apresentação. Tem que ter essa manutenção e esse cuidado para quem quer seguir profissionalmente nessa carreira. Minha maior emoção apresentando alguns eventos que ficaram no meu coração ou apresentações, duas foram da companhia que eu trabalho, do Universo Cazul. Uma foi o maior público que a gente já se apresentou, pelo menos eu, nessa companhia, né? Porque lá dentro tem pessoas com tempo de companhia diferente. Mas para mim, foi uma apresentação que nós realizamos no Chile, que tinham 6.000 pessoas na plateia. Foi bastante emocionante ver aquela multidão me assistindo. Eu gostei bastante. E a outra foi um evento que nós participamos chamado Ayrton Senna Day. Foi no ano passado, em 2019, que minha família foi me assistir nesse dia do evento. Toda a minha família é bastante fã do Ayrton Senna, então eles aproveitaram que eu ia apresentar nesse evento para estar lá também, e eles nunca tinham me visto na companhia. E eles me assistiram, e por toda a história do Ayrton, né, que tem um laço com a minha família, tem uma memória afetiva, foi bem emocionante. E o último momento de maior emoção foi atualmente no meu projeto atual, realizado no mês de dezembro, em Campinas, agora de 2020. Eu criei um número solo chamado A Mulher do Fim do Mundo, com música de Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo. É um número que tem um viés político, né? Ele é um número que fala sobre, além da história da vida da Elza, que ela se reinventou depois de um tempo, depois de todo o abuso, violência, infância roubada que ela teve. Mas é um número que fala desse renascer como uma fênix, de um renascimento a partir de uma ótica, da ótica do feminismo, que permeia aí a nossa vida e permeia bastante o que eu acredito enquanto viés e olhar político. Então foi bem emocionante apresentar esse número, criar esse número durante a pandemia. É o meu segundo número criado, assim, que, claro, com a ajuda do meu técnico, que chama Alex Brede, que é lá da Companhia do Circo, porque esse ano eu regressei à escola que eu comecei a treinar mais afinco, por conta que eu queria me profissionalizar um pouco mais na lira. Então, com o auxílio dele, eu criei esse número, que é muito especial para mim, porque tá nesse lugar que eu pensei em tudo, cada detalhe, fui ouvindo também as pessoas ao meu redor, para criar o figurino, a coreografia, mas eu deixei muito a minha intuição fluir para criar esse número, e foi muito importante estar num lugar super querido no meu coração, de bastante emoção. E aí meus projetos atuais e futuros são:
Eu ainda estou nessa companhia do Universo Cazul e a gente segue resistindo, se apresentando por São Paulo. Claro que agora a gente está num cenário pandêmico, então as apresentações reduziram e nós temos feito bastante live. Então, não tinha como estar em 2020, ser artista que produz e não passar um pouco por essa experiência da live. Então, nós temos feito bastante. E o projeto da Mulher do Fim do Mundo, que segue num espetáculo chamado Flores do Deserto, do Instituto Asa de Borboleta de Campinas. Eu participo desse espetáculo e levei também meu solo para finalizar, né, o espetáculo, para fechar. É um espetáculo que fala de 3 mulheres e nós pretendemos seguir com ele esse ano no formato dentro do Instituto, ano que vem num formato menor, num formato com menos artistas, né, mais intimista, mas para a gente poder levar para outros espaços, levar para São Paulo e contemplar outros órgãos de fomento à cultura que o Estado de São Paulo dispõe para nós, assim como também o Ministério da Cultura dispõe. Bom, espero que vocês tenham gostado, saber um pouquinho da minha história. E agora a gente vai lá para a escola que eu treino aqui em Jundiaí atualmente, o Espaço Eleve de Circo e Arte, para eu dar algumas dicas para quem quer começar a fazer aula de tecido acrobático. Espero que vocês gostem. Então agora a gente vai para nossa aula de tecido acrobático. Mas antes eu vou passar algumas regrinhas básicas que precisam ser respeitadas para a gente poder fazer a aula com segurança, tudo bem? O importante, o tecido acrobático, ele é de um material específico. Não pode ser qualquer tecido, lençol da sua casa. Não pode. Esse material chama liganete. E ele, a gente já sabe que ele aguenta todo o impacto da prática. Porque o tecido, na prática, envolve algumas quedas, alguns movimentos de grande impacto. Então, esse material precisa absorver o impacto para que você faça com segurança e ele não rasgue no meio da sua prática. Outra coisa importante é a instalação desse aparelho. Por isso que a gente recomenda que você procure um lugar seguro para fazer a sua prática, para fazer a sua aula. Geralmente em espaços pensados para isso, nas escolas de circo, que aqui na cidade a gente tem um monte. Para que, quando a gente evoluir na nossa técnica, esteja de acordo. Tem muita gente que prende tecido em árvore, mas a gente não sabe a segurança que essa árvore vai propor para a gente, a saúde da planta, né, do tronco da árvore, se ela vai quebrar no meio. Então, isso é bem importante, segurança sempre em primeiro lugar. E a terceira coisa, e muito importante também, como a gente está começando, é ideal que a gente tenha colchão para nossa aula. Então, vem comigo. Tem que ser um colchão bem grande e bem fofo, que é para aguentar o nosso impacto, caso alguma coisa ocorra, mas não vai acontecer nada. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá? Agora eu vou passar algumas curiosidades e a melhor maneira de subir no tecido, que é a maneira mais usual que a gente começa ensinando para quem quer ter os primeiros contatos com a prática. Bem importante, o que a gente vai trabalhar nesse momento é força de preensão dos dedos e força dos braços, principalmente mais bíceps, tríceps e ombro. Lembrando que tudo que a gente puxa, que é o que a gente vai precisar agora, a gente utiliza bastante a musculatura das costas, mas não é só isso. Para a gente subir, também é importante a musculatura que envolve todo o nosso core, todo o centro do nosso corpo, e assim como a musculatura das pernas, principalmente dos pés, que vão segurar forte o tecido para que a gente consiga subir. Então vamos lá. Eu deixo a mão um pouco acima da linha da minha cabeça e a outra mão mais para cima. Aqui eu gosto de começar com o meu lado mais forte, que eu sei que é o direito, mas depois a gente vai alternando as mãos. Então não vai ser uma coisa super importante nesse momento. Então pode escolher um braço e o outro vai lá para cima. Aí a gente vai para o movimento das pernas. Eu costumo dizer que as pernas abraçam o tecido.
Por quê? Elas vêm lá de fora, passa aqui pra frente, ó, a gente enrola até que a lateral do pé fica bem pertinho do tecido, tá bom? E o outro pé vai em cima, vai pisar um forte em cima do outro. E aí que é importante, eu não posso fazer um movimento de ir para baixo com as minhas pernas. Porque se eu fizer esse movimento, vou fazer mais uma vez, ó, de para baixo com as minhas pernas, eu não vou sair do lugar. Então meu pé é só um suporte, porque a ideia é de ir daqui para cima. Então uma mão na altura da cabeça, a outra lá para cima, meu pé vem forte e eu piso. Aí eu venho uma mão, a outra, me puxo, troco o braço, me puxei para cima, subi. Vou fazer bastante força de abdômen para trazer meu joelho para o peito e meu pé forte em cima do outro e eu desenrolo meu corpo. Tudo bem? Essas são as primeiras dicas para a gente subir. Na hora de descer, tem uma dica importante. Se a gente descer com a mão assim no tecido, sem trocar, eu posso me machucar, fazer uma queimadura por fricção. Então a gente vem aliviando os pés e trocando as mãos para descer com segurança. Então vamos lá mais uma vez? Mão em cima, mão à altura da cabeça, abracei meu pé no tecido, vou me puxar um pouquinho e colocar um pé em cima do outro. Desenrolo o corpo, mão, mão, e eu vou de novo. Subo, volto o pé, desenrolo, mão em cima, me puxo, desenrolo, e me puxo, desenrolo, e me puxo, desenrolo. Tudo bem? E ó, para descer, só ir alternando as mãos e aliviando meus pés. Agora que a gente já sabe subir e sabe que subir é muito legal, vem a parte divertida do tecido, que é aprender as traves. Porque os movimentos, na hora deles saírem e a gente fazendo a evolução e a progressão deles, eles partem de um movimento em comum, né? Então tem um movimento da trava do pé, que é o lock, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tem a chave, que é uma trava de cintura. Tem trava que a gente trava atrás do joelho e nas costas, tá bom? Então a gente vai passar por alguns deles, porque é daí que vão surgir os truques e as figuras bonitas que a gente vê nas apresentações. Então eu vou começar fazendo o primeiro deles, um que é bem usual e que a gente também passa no começo, porque ele é fácil de montar e é uma trava que vai lá no pé. Já aviso que agradável não é, porque o tecido, apesar dele se moldar ao nosso corpo, e essa é uma das coisas que eu mais gosto nele, ele aperta um pouquinho, principalmente no começo, quando a gente não está acostumado ainda com o contato do aparelho, pode ser um pouco incômodo. Mas nada que a gente se acostume. Então, ó, a gente vai subir para fazer o lock. Então, enrolei, fiz o mesmo processo de subida e aí eu vou pensar no lock, que é mãos lá em cima, meu bumbum desce, ó, fazendo um triângulo. Tudo bem? Aí eu venho, meu pé de fora, empurra com a lateral do pé o tecido lá pro lado. E meu pé de base entra um dedinho. Eu trago meu corpo pertinho do tecido e essa trava do meu pé é o lock. Daqui, minha perna livre pode pisar em cima do joelho e do tecido. Deixa o tecido rente à virilha. E a gente tomba o corpo lá na lateral, fazendo um morceguinho. No início, a mão pode ficar lá de segurança. Depois, com a coragem, a gente abraça lá o joelho. Aí eu volto a mão, volto a outra e tô de novo no lock. Daqui eu posso continuar fazendo outras figuras e fazer uma sequência bem bonita. Para sair, mão volta lá em cima, bumbum lá para trás, lateral do pé e empurro o tecido pro lado. Tirei o dedinho, um pé forte em cima do outro e desço.
Agora eu vou fazer uma sequência no Loki com alguns dos principais movimentos que a gente ensina lá no começo da prática. Então vamos nessa! Eu vou até enrolar agora, que eu enrolo o pé lá no tecido. E no final, dá essa coisa bonita aqui, que a gente pode equilibrar. E aí eu volto, só deixo o corpo voltar e fazer um movimento orgânico para ele. A gente pode sentar, pegar o tecido embaixo, sempre volta a mão para buscar o outro lado também. Que aqui no caso, tudo mesmo. Achei o outro lado do tecido. Aí, e a gente faz umas asas bonitas lá atrás. Busco o tecido novamente e eu vou para a gazelinha frente. Entrei nos braços e formo essa pose bonita aqui. A mão lá em cima precisa estar bem forte para me puxar na hora de voltar. Essa foi a sequência do Loki com alguns dos principais movimentos. Lembrando que como o tecido não é algo super que tem um catálogo de movimentos, como o balé, por exemplo, cada lugar pode ser que chame o truque de algum nome. Então pode ser que você já viu esse truque, só que com outro nome. E tá tudo certo. O importante é aprender a fazer e se divertir com eles. A gente fez agora no Loki a enrolada, o pássaro e a gazelinha pra frente. Tudo bem? Agora eu vou passar mais um truque que faz muito sucesso nas primeiras aulas. Agora nós vamos trabalhar com os tecidos separados e a gente vai fazer a abertura, que é bem bonita e fica uma figura linda no tecido. Então, para a gente fazer esse truque, a gente precisa de uma trave nova no nosso pé, que é a perna enrolada, que consiste em minhas pernas vão para fora, passa para frente. Aí a gente costuma falar dedão com dedão, que eu vou fazer isso com as duas pernas, calcanhar pro bumbum e chuta alto. Dedão com dedão, calcanhar pro bumbum, chuta alto. E aí lá em cima a gente só vai deixar esse tecido escorregar depois, que vocês vão ver como isso funciona, e partir para abertura, tá bom? Vem comigo. Então ó, a gente vai subir, e aí se eu quiser eu já posso subir com o tecido separadinho, que é assim, eu enrolo, mantenho minhas mãos separadas e o pé continua a mesma coisa. Aí eu me puxo, forte o pé, não assim, forte o pé. Aí a gente vai enrolar as pernas, como eu expliquei. Para sair, agora a gente faz assim. Bate forte os pés, enrolei e posso descer novamente. Essas dicas foram algumas coisas que a gente faz nas primeiras aulas. Mas é importante frisar que cada pessoa tem um processo. Pode ser que na sua primeira aula você não chegue a subir e tá tudo bem. Porque o importante nesse começo é a gente criar uma relação de intimidade com o aparelho. É a gente começar a sentir como o aparelho vai fazendo contato com a nossa pele e nos sentir seguros nessa prática. Por isso que eu reforço, se você gosta, se você tem interesse em fazer o tecido acrobático, procure um espaço seguro aí na sua cidade ou aqui mesmo em Jundiaí.
procure uma escola, algum lugar que você sabe que os professores estudaram para isso, que você vai poder desenvolver o melhor que você pode ser dentro dessa prática, com segurança e com muita diversão também. Então, se na sua primeira aula você não subiu no tecido, que é super comum, não se frustra. E também lembra que, como qualquer atividade física nova, nosso corpo ainda não está preparado para ela. Por mais que a gente já tenha um histórico antes, que claro, quem fez dança, quem fez ginástica, vai ter uma facilidade em dominar alguns movimentos, mas essa prática, ela é possível para todos os tipos de corpos. Pode ser que no dia seguinte você sinta algumas dores, principalmente nos dedos, porque a gente não está acostumado a ficar por muito tempo fazendo uma força de preensão muito forte. Então é normal, a gente até brinca nas primeiras aulas que lavar o cabelo no dia seguinte vai ser um pouco complicado, mas com o passar do tempo praticando tecido acrobático, isso não será mais um problema e a prática só vai ficando mais gostosa e mais divertida de ser feita. Agora eu vou mostrar para vocês uma sequência minha, para vocês verem que por mais que o começo seja complicado, tem gente que demora 1 mês, 3 meses para subir e tá tudo bem, cada um tem um processo e eu compartilhei o meu aqui com vocês para mostrar que não importa a chegada, o importante é você construir essa trajetória e sentir tudo que o seu corpo é capaz de fazer e como ele se une com essa arte tão milenar que é o do circo e principalmente dos aparelhos aéreos. Agora, como eu falei antes, eu vou mostrar um número que eu criei para apresentar em shows, eventos e nos circos, festivais que me convidam. Vamos lá?